Então o senhor está disposto a disputar mais uma eleição, mesmo sabendo que o risco é muito maior? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu, primeiro, não quero discutir reeleição e eleição em 2026, porque eu tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Eu quero cumprir aquilo que eu prometi ao povo brasileiro. Quando chegar o momento de discutir, tem muita gente boa para ser candidato, eu não preciso ser candidato. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se for necessário ser candidato, para evitar que os trogloditas que governarem esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virá lá em 40 e eu poderei ser candidato. Mas não é a primeira hipótese. Nós vamos ter que pensar muito. Eu sei que eu vou estar com 80 anos, eu tenho que medir qual é meu estado de saúde, qual é a minha resistência física, porque eu quero ter responsabilidade com o Brasil. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de junho de 2024, são 8 horas da manhã. Bom, começou. O Datafolha mostra que a aprovação ao Lula começou a se descolar da reprovação. A esquerda começa a enterrar o bolsonarismo. Explodem números e fatos que provam que o governo e a esquerda estão se fortalecendo rapidamente, enquanto a extrema-direita afunda rápido também. Primeiro você viu na PEC da privatização das praias, a direita se dá mal. Depois você viu no caso do projeto de lei absurdo contra as mulheres, que a sociedade rechaçou com toda a força e a extrema-direita ficou mal na foto, enquanto a esquerda e o próprio Lula sambaram na cabeça deles. E agora explodem números e fatos que provam que o governo e a esquerda estão se fortalecendo. Isso se deve ao seguinte: a primeira grande diferença entre Brasil e Estados Unidos vai ser vista no ano que vem. Lá nos Estados Unidos, o Joe Biden não cresce nas pesquisas, apesar da economia estar indo cada vez melhor, e Trump ainda mantém muita força, apesar de que ele não fez 1/10 do que fez Bolsonaro. É que americano já tem um padrão de vida muito melhor que o nosso, de modo que a melhora da economia nos Estados Unidos tem muito menos peso. Aqui é diferente, há uma parcela enorme da população brasileira, falta o básico do básico. A esmagadora maioria vive no aperto, e é por isso que Lula e a esquerda vão esmagar a extrema-direita, melhorando a economia. E o Lula vai fazer o Brasil bombar e a vida de todos melhorar, enquanto o Brasil vai se chocar quando o STF começar a julgar Bolsonaro. As provas contra ele vão triturar o ex-presidente fascista, como disse o Lula. Veja só, o Lula tem uma rejeição muito menor que a de Bolsonaro após 1 ano e meio de governo. Ele tem 31% de rejeição com 18 meses de governo, o Bolsonaro tinha 44%. A pesquisa Datafolha dá alívio para o Lula, a Folha põe algum alívio, mas é um belo alívio, porque tem 31% de rejeição e 36% de aprovação. Então a diferença entre rejeição e aprovação, que era de 2 pontos percentuais, agora passou para 5, quase triplicou, não é? E não é só isso, por região do país. No Sul, a aprovação, o bom e ótimo de Lula, passou de 30% para 36%, cresceu 6 pontos percentuais no Sul do país a aprovação do Lula. E isso pelo seguinte: qual foi o governo que, durante uma tragédia de enchente que você vê todo ano no Brasil, qual foi o governo que o presidente foi para lá, mandou ministro, deu casa para todo mundo, deu R$5.000 por mês para todo mundo que foi atingido, para todas as famílias, mobilizou o país? Quem foi que fez a mesma coisa? Nem as fake news conseguiram apagar o que o Lula fez. Datafolha mostra que os aliados veem menor pressão sobre Lula em início da colheita. A oposição fala, não, há uma tempestade, o Lula está indo mal, mas os números dizem outra coisa.
A colheita é dos bons resultados na economia. A mídia de direita fica dizendo que está indo mal, porque o que eles querem? Eles não querem que dê dinheiro para pobre. O fato é esse. Então o Lula começa a fazer coisa para pobre e a mídia começa a surtar de novo, porque a mídia ela é financiada por banqueiros, por grandes empresários, é simples assim. Mas o fato é que a vida dos mais pobres está melhorando, os indicadores todos mostram o salário do trabalhador crescendo, mais emprego com carteira assinada, a inflação sob controle e a economia crescendo. Enquanto isso, a tempestade perfeita se forma contra Bolsonaro, é como vê o Supremo Tribunal Federal. E o que é a tempestade perfeita? Os inquéritos se aproximam do fim. São 5 inquéritos: cartão de vacina, joias, a BIM paralela, tentativa de golpe e a tentativa de impedir os eleitores de Lula de votar. O Procurador-Geral da República diz que vai denunciar o Bolsonaro por tudo isso até 16 de agosto. E a Polícia Federal já informa que vai denunciar o Bolsonaro no caso das joias e do cartão de vacina nesta semana. Não vai ter operação da PF, não vai ter cenas para a TV. O que vai ter é uma documentação que vai sair da Polícia Federal e vai chegar na mão do Alexandre Moraes, que vai mandar essa documentação para o Procurador-Geral da República, que prometeu devolver com a denúncia contra Bolsonaro até 16 de agosto, quando começa a campanha eleitoral. O STF, enquanto isso, negou por unanimidade o habeas corpus contra a prisão de Bolsonaro se ele for denunciado e condenado. E, na verdade, até o terrivelmente evangélico votou contra ele, foi por unanimidade. E os investigadores, para resumir, traçam um calendário para condenar Bolsonaro à prisão. Basicamente, quando tudo isso acontecer, ele não vai ser julgado durante a campanha eleitoral. A campanha eleitoral termina em 31 de outubro e ele vai ser julgado pelo STF em novembro, segundo as avaliações do Supremo Tribunal Federal, que o jornal o Globo divulgou aí nessa matéria. Enquanto isso, o FMI eleva a projeção de crescimento da economia do Brasil em 2020 para 2024 a 2,2%. Tinham previsto que ia crescer 1% esse ano e, na verdade, o Lula disse que vai crescer mais, que vai crescer 2,9%, vai crescer 3% de novo. A economia brasileira vai crescer mais do que todos os especialistas previram até agora, diz Lula. E no ano passado, o crescimento do Brasil em 2023 ficou bem acima das previsões. Os analistas de direita aí, da mídia, disseram que o Brasil ia crescer 0,4% e cresceu 2,8%. Então você vê que o Brasil está começando a sair do buraco e a extrema-direita pode esperar. O Lula vai bombar, porque a economia vai bombar. E, enquanto isso, eles vão ser desmascarados, porque a hora, pessoal, que o Supremo Tribunal Federal julgar o Bolsonaro e forem apresentadas todas as provas que há contra ele e contra vários outros bolsonaristas que estão aí no Congresso, você vai ver o que vai acontecer. Enquanto isso, essa notícia absurda, né, que revolta a gente. Você é daqueles que fica imitando soldado, que fica marchando na frente de quartel, pedindo golpe? Olha isso só, a aposentadoria dos militares é 80% maior que a sua, até porque muito idoso foi para frente de quartel pedir golpe. Enquanto isso, os caras lá dentro ganham 80% mais de aposentadoria que você. Vê se cria juízo. E após o ataque do Lula, o mercado teme um racha político. Isso aqui que você está vendo aqui é o Copom, é o Comitê de Política Monetária, e esse comitê é o que decide quanto vai ser a taxa de juros. Uma parte foi indicada por Lula, outra parte foi indicada por Bolsonaro. Bolsonaro ainda tem maioria por causa do Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central. Muito bem, o presidente do Banco Central. Então,
Ele vai sair no fim do ano e isso vai mudar. Mas agora vai ser dividida a decisão, a taxa de juros vai ser mantida pelo Roberto Campos, não é? Ele não vai abaixar, subir ele não vai ter coragem agora, mas no fim do ano ele está fora. Bom, São Paulo corre o risco de ser governado por um PM, se acontecer o Nunes vencer a eleição e alguma coisa acontecer com ele. O vice dele vai ser um PM, desses PMs que fazem tudo que você vê aí, encosta pobre na parede, humilha, bate e coisas piores. Só que esse chegou a coronel, mas é um PM. Mas isso não vai acontecer porque o Boulos vai ganhar aqui em São Paulo. O Juscelino Filho mostra que aliados veem ministro tranquilo com inquérito na PGR. O fato é que ele diz que a PGR vai engavetar, vai arquivar o processo contra ele. Vamos ver, né? União Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é controlada pelo bolsonarismo, quer aprovar a volta da jogatina, dos cassinos no Brasil. Você que é evangélico sabia disso? Bom, enquanto isso, a posse da nova presidente da Petrobras vai ter o Lula e um monte de ministro lá, vai ser uma festança. Vamos ver lá como é que vai ser e boa sorte para ela. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.